nome de Jesus. Glória a Deus. Cantaremos a bondade de Deus. E aqui estamos para ouvir a vontade de Deus nessa noite também. E nós temos trabalhado nesse ano, esse mês de janeiro, o tema Novos Tempos, Novos Rumos. E nós trabalhamos na primeira terça com o pastor Edson, a velha vida, a nova vida e a novidade de vida. Na segunda semana com o pastor Leonardo, uma nova história. Semana passada tivemos aqui o pastor Eli, que falou sobre uma coisa eu faço. E hoje eu quero refletir com vocês sobre o tema, o desafio de recomeçar. Gênesis, capítulo 11, se você tem a sua Bíblia, você pode abrir em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 11, ou o seu smartphone, o seu tablet, seu iPad, ou acompanhar aqui na tela. Gênesis 11, do 27 ao 32, que diz: esta é a história de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e Iscá também. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Então Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho e Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem em Harã, estabeleceram-se ali. E Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Vamos orar. Pai, que o Senhor possa comunicar em nossos corações a Tua verdade por meio da Tua palavra, que é viva e eficaz. E ela cumpre o propósito pelo qual será enviada nessa noite aos nossos corações, em nome de Jesus. Terá é alguém muito pouco citado na Bíblia. Terá é o pai de Abraão, e que no caso Abrão. E ele é descendente de Sem, é citado por Estevão lá no livro de Atos, também como parte da genealogia de Jesus. Pai, então, Terá, pai de Abrão, Naor e Harã. E também Sarai, que foi esposa de Abrão. Então ela era meia-irmã de Abrão, e nessa época esses relacionamentos parentais eram permitidos até depois Moisés e Levítico, onde Deus passa a proibir esse tipo de relacionamento. O nome Terá significa parada ou estação. E sua história introduz a jornada de Abrão e a formação do povo de Israel, destacando a linhagem messiânica. Então nós temos aí em Terá a história de uma família, a família com as suas particularidades, com os seus dilemas, os seus projetos, os seus sonhos. E nós temos os filhos que se casam, depois os netos que vêm. E nós temos também uma família que vive um dilema. E nós também temos as nossas famílias. As famílias também com suas particularidades, peculiaridades, suas situações, seu jeito de ser. E alguém que fala, estudiosos do comportamento humano, fala a respeito de tipos de pessoas, tipos de famílias, e alguém que diz sobre os aglutinados e os dispersos, né? Os dispersos, e esses dispersivos, na verdade. Aglutinados é aquele povo onde o pessoal chega na sua casa sem avisar, e aquele povo que gosta de conversar, festa de Ano Novo, festa de Natal. Eu posso dizer que eu cresci num ambiente assim e gosto muito disso, onde aquele povo está todo no chão, vai dormir aqueles colchões no chão, você acorda, passa por cima das pessoas, depois todo mundo acorda, todo mundo está conversando, conversa todo mundo às vezes ao mesmo tempo. É um pessoal que eles não avisam muito quando vão na sua casa, eles simplesmente chegam, e quando chegam eles não trazem nada a não ser essa parte da região do corpo, bem vazia. Diferente um pouco dos dispersivos. Os dispersivos é um povo um pouco mais bem comportado. Talvez você está se identificando aí, né, com o aglutinado, mas o dispersivo é aquele que, quando vai na sua casa, ele avisa a hora que ele vai chegar na sua casa, e ele é pontual, e ele avisa inclusive a hora que vai embora. É um pessoal que é mais, digamos aí, recatado, conversa pouco,
De repente, num casamento, nós, quando celebramos casamento, eu costumo conversar com o casal antes, falar das diferenças, das particularidades do homem e da mulher. O homem já tem o seu mundo masculino, a mulher o seu mundo feminino, que são bem diferentes. E quando esses vêm de diferentes contextos de família, eles vão sofrer um pouquinho essa questão da diferença, né? A questão ainda pode ser quando o casamento ocorre entre o aglutinado e o dispersivo. E eles não se suportam até que acabam se gostando e se casam, né? Não suportam o jeito de ser um do outro, mas as diferenças às vezes se atraem. E quando eles se casam, logo depois do casamento, imagina os aglutinados, eles chegam, alugam uma van, vai todo mundo para lá, né? Quem chegou aí? Sua família. A família chegou, os aglutinados. E chega aquele monte de gente, os meninos, o pessoal subindo no sofá, chega sem avisar. É quando o dispersivo ele fica lá em cima, ele não desce, e o aglutinado tem que ficar inventando que é dor de cabeça ou alguma coisa diferente. Já quando o aglutinado vai na casa do dispersivo, a mãe do dispersivo é aquela que conversa um pouquinho com ele, como vai, tudo bem, seja bem-vindo, e depois fica quietinha, vai para lá, vai para a cozinha, não fala mais nada, e ela reclama, olha, tá vendo, sua mãe não gosta de mim. Mas é só o jeito de ser. Tem um pastor que comenta a respeito disso com mais propriedade, não vou entrar nisso, mas a questão é que nós temos nossas histórias e nós temos nossas famílias. E aqui nós vemos uma família que passou por uma situação difícil e nós também passamos por situações difíceis nas nossas famílias. Nós passaremos sim por dilemas, por questões, pelo luto, pela dor. E a família, ela, na sua trajetória, assim como a família de Terá, que por 2 vezes precisou recomeçar, nós em alguns momentos precisaremos recomeçar alguns projetos, recomeçar talvez em uma casa nova, em um lugar novo, ou recomeçar num emprego novo. E às vezes o recomeçar é impulsionado pela crise que ocorre. E é sobre isso que eu queria falar com vocês, essa ideia do recomeço. O recomeço, nós somos desafiados a recomeçar, em primeiro lugar, diante das adversidades. Adversidades, elas vêm nos impulsionando a recomeçar, e Gênesis 11:28 diz que Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Adversidade. O que aconteceu? Arã morreu. Quem era Arã? Era filho de Terá. É claro que aqui no texto a Bíblia cita Abrão, Naor e Arã. Mas estudiosos, com suas pesquisas, concluíram que Arã era o filho primogênito, cerca de 50 anos a mais que Abraão. Ou seja, nós entendemos então que Arã, ele era o filho primogênito, e o filho primogênito era o filho especial. Ele era o sucessor, o herdeiro principal, o líder da família. E nós entendemos também que ele pode sim ser o primogênito por conta de que a palavra de Deus diz que ele morreu, e depois Abraão e Naor, eles se deram a casamento com mulheres. Então para Terá foi uma perda muito difícil. Uma perda muito difícil, e da mesma forma nós teremos que nos passar por adversidades, perdas de ente querido, e não é fácil. Recentemente uma família de nossa igreja viajou de férias para a praia, levou a mãe, e ao voltarem o carro capotou, a mãe faleceu. Uma perda que não foi planejada, preparada somente por Deus, que prepara o coração, prepara para a vida eterna. Mas é um dilema, é o luto, é a dor, e nós entendemos enquanto família que nós temos que preparar a nossa filha para todas as coisas. E eu às vezes tenho algumas atitudes radicais e nem quero discutir se isso é certo ou errado, não devia. E recentemente eu levei Eloá no cemitério, vamos passear no cemitério, para explicar um pouquinho para Eloá, com 3 aninhos no momento, sobre morte, sobre as pessoas que estão ali conversando, ela entendendo um pouquinho. E nós perdemos Eloá quando tinha 2 aninhos, nosso animalzinho de estimação. Eloá tinha ali, brincava, o afeto que ela demonstrava pelo animalzinho, e nós perdemos esse animal. E muitas vezes as famílias, elas privam a criança do sofrimento. E eu entendo que o fator do animal de estimação para uma família é saudável por conta da criança poder ali desenvolver o cuidado,
desenvolver o afeto, relacionamento e muitas vezes até passar pela dor do luto, da perda do animalzinho de estimação, porque a vida vai te trazer perdas e dores. E se eu privar a criança desde pequenininha desses momentos, ela amanhã vai ter que passar por isso e muitas das vezes ela não vai saber lidar com essas questões. Então nós temos que nos preparar, porque o luto virá. Nós perderemos também, nós sofreremos o luto por outras perdas que a vida nos proporcionará, perda de emprego, perda de um relacionamento. Pessoa que nós, em Londrina, tempos atrás, ganhamos para Jesus, discipulamos, investimos, cuidamos, trouxemos para nossa casa, ajudamos de todas as formas possíveis, mas depois se envolveu em um relacionamento, e pela quebra do relacionamento, a pessoa tirou a própria vida, se enforcou. Não soube lidar com a perda, com a dor. E nós todos passaremos por algum tipo de perda em algum momento da vida. E nós temos que já ter decidido e firmado em nosso coração como nós reagiremos quando passarmos pelo luto, pela dor. Porque nós podemos sim ter diversos tipos de reações, e algumas dessas reações podem ser muito prejudiciais para a nossa vida, para o nosso coração, para aqueles que estão perto de nós. Como lidar com o luto? Não ignore, aprenda a aceitar. Expressa o que você sente. Alguém disse que quanto mais você se permitir sofrer, mais cedo você é curado. Quando meu pai faleceu, no ano 2000, eu tentei ser muito forte, eu tentei demonstrar muita força, afinal de contas eu era um cristão, eu era alguém convertido a Jesus, eu não posso sofrer, e por segurar a dor do luto e não expressar aquilo, eu sofri por muito mais tempo. Muitas vezes me encontrava ali nos cantinhos, chorando. Por muitos anos eu sofri, porque eu segurei. Então se permita sofrer. Quando você não se mostre tão forte assim, porque nós somos humanos ainda. Não precisa sofrer eternamente, mas existe o tempo do sofrimento que é necessário, seja a perda de um ente querido ou as demais perdas, como eu tenho falado com vocês. Alguém disse, Viktor Frankl disse que se não está em suas mãos mudar a situação que lhe produz dor, você sempre poderá escolher a atitude com a qual enfrentará esse sofrimento. Se aproxima de Deus, se liberta. Foi um relacionamento? Se liberte, se reinvente. Talvez perdeu o emprego, mas ali você estava com um salário estável, uma vida confortável. Pode ser a sua oportunidade de se reinventar, descobrir coisas em você e que você pode voar mais alto através dessa crise, que Deus muitas vezes permite a resiliência, a capacidade da superação, como aqueles travesseiros da NASA. Alguns aqui compram, aquele travesseiro da NASA, ele é gostoso, é diferente, aí você amassa aquele travesseiro, mas quando você solta ele volta ao normal. É isso que Deus espera, e que nele nós podemos superar as crises dessa forma. E Terá, ele foi viajar, ele perdeu Arã, seu filho, mas a Bíblia diz que eles continuaram. Ele pegou Abraão, Sarai, depois Ló, seu neto. Vamos viajar, vamos sair desse lugar, vamos mudar de território. Como eu falei da perda do meu pai no ano 2000, nós tivemos no mesmo momento a oportunidade de nos mudar para uma outra casa. E a minha mãe na época disse, vamos esperar 2 meses, passar todo o sofrimento e tal. Eu falei, não. Nós enterramos meu pai na segunda-feira. Na terça-feira estávamos arrumando as coisas. No sábado nos mudamos. Nós precisamos sair desse ambiente de sofrimento, de dor, de luto, de tristeza. É claro que a memória, a saudade, ela permanece. Mas às vezes é necessário uma mudança geográfica. E não se fala os motivos, mas Terá, ele decidiu viajar. Vamos para Canaã. Eles estavam em Ur dos Caldeus. Vamos para Canaã. Vamos, Abraão. Vamos lá. E eles foram para Canaã. Viagem, mudança de cultura, desafios. Eu gosto muito de viajar e pegar a estrada, é muito bom. Antigamente eu viajava muito rápido, corria demais na estrada, gostava de correr em vez de curtir o momento. Você quer pensar só no destino, a Mariana do lado aqui segurando e eu correndo. E depois que tivemos Eloá, eu passei aí mais devagarzinho, E a gente tem que ter o cuidado devido como bom cidadão. E gosto de parar, então eu tenho meu percurso, vou para Indápolis, Deodápolis, depois eu passo em Viema, Nova Andradina, paramos ali no posto Tigrão, e a gente come lá um espetinho de frango,
e é bom demais tomar aquele cafezinho. Não como muito, encher a barriga de carboidrato para depois pegar a estrada, acho que dá sono, fica uma dica. Mas pegamos a estrada e seguimos o nosso destino. E aproveite quando você viaja com família. Estamos em época de férias de viagem, porque é um momento maravilhoso onde as pessoas acabam não usando o seu celular. E vocês têm tempo para conversar. Então curta esse momento, conversa, canta, ora, agradece, fala, aproveita, porque é um momento que vocês estão muito pertinhos e não tem nenhum aparelho atrapalhando o diálogo de vocês. E o desafio da cultura. A cultura é um desafio, para eles foi um desafio. Nós vamos para Canaã, peraí, outra cultura. Em Ur dos Caldeus, eles tinham o hábito, a tradição, ou a questão de idolatria de deuses pagãos. Canaã era diferente. Eu me lembro também a questão cultural, o desafio da cultura, quando nós, alguns anos atrás, fomos para os Estados Unidos e tivemos uma experiência lá, porque o brasileiro, quando você vai para a casa de alguém, você está chegando a hora do almoço, você já pensa em ir embora, mas por educação a pessoa te oferece o almoço. Você pode estar com muita fome e você diz não, obrigado. Você pode estar querendo o almoço e não, obrigado. Você pode até aceitar, mas você não aceita na primeira oferta. Não é verdade? Você quer almoçar? Quero. Ninguém faz isso. Faz? Acho que não. O Brasil, não, obrigado. Não, almoça com a gente. Não, obrigado. Não, almoça, não. Já que você insiste, vou almoçar com você. O brasileiro é assim, esse é o jeito brasileiro peculiar, mas os americanos não são assim. Então você quer? Quero. Se você não quer, não. Então, beleza. Então eles vão falar, almoça com a gente. Não, obrigado. Tá bom, então eu vou almoçar. Acabou. E a gente estava na casa de amigos em Indiana, no estado de Indiana, e andamos o dia inteiro, fim de tarde, aquela fome. Nós sabemos que as refeições lá não são como as nossas aqui, não sustentam tanto como o nosso arroz e feijão. E a Chris ofereceu para a Mariana, assim que ela chegou, foi na minha frente, eu vim atrás, a Chris me ofereceu, na verdade, um bolo, uma torta de chocolate, algo bem gostoso. E a Mariana já tinha subido, eu falei, Chris, você ofereceu para a Mariana? Ofereci. E o que ela falou? Falou que não. Você ofereceu quantas vezes? Ela, só uma? Ela é americana, né? Only one. Só uma vez. Só uma vez? Mas não é assim. Você tem que oferecer mais vezes. Fica vendo. Chamei a Mariana. Ofereceu mais duas, a Mariana aceitou, comeu. Mas como que é? Tem que oferecer mais? Três vezes. O brasileiro se oferece 3 vezes, ele aceita na terceira. Por educação, ele não vai aceitar na primeira. E eu explicando isso para outra americana, que nós estivemos também na casa dela, e ela tentando entender, ela foi praticar isso conosco em uma refeição. Ela ofereceu assim, você quer? Você quer? Você quer? Não é assim, mas tudo bem. Mas essa é a questão do choque cultural, a diferença de culturas, e quando nós estamos dispostos a mudar de ambiente, nós temos que nos adaptar à cultura. Não é fazer com que eles se adaptem à sua cultura, você está mudando, esse é o grande desafio também de missionários. Mas aqui nós vemos que eles viajaram e foram para Canaã. Canaã. É interessante porque eles estavam na estrada, com seus camelos, e já haviam percorrido 800 quilômetros. Estavam um pouquinho cansados, né? Cansados. Vamos parar aqui no posto, vamos calibrar os nossos camelos, encher o tanque, vamos no banheiro, meninada, vamos tomar um cafezinho com pão de queijo. E Terá perguntou ao frentista do posto, viu, quanto tempo estamos aí de Canaã? Está bem longe ainda, está bem longe. E onde nós estamos? O frentista disse, nós estamos em Harã. E deu um nó na garganta de Terá. Por quê? Porque Harã é o mesmo nome do filho que morreu, o primogênito. E a Bíblia diz que Terá, o qual com a sua família estava indo para Canaã, parou em Harã e estabeleceu-se ali. Vamos pensar que realmente foi por essa questão, por esse motivo, o meu filho trouxe a memória. Imagino Terá chorando, o filho pergunta, pai, o que aconteceu? Abraão pergunta,
Nada, filho. O neto Ló vem, nada, filho. E ele fica ali, paralisa, por conta de questões do passado. O passado, a dor do passado, o impediu de alcançar o seu objetivo, que era chegar em Canaã, o seu futuro. E vamos pensar que Abraão estava ali, mas pai, vamos seguir de viagem? Não, filho, vamos ficar aqui. Ele desprezou a presença daqueles que estavam ali, em detrimento da ausência, daquele que não estava mais. E muitas vezes na vida nós choramos pelas ausências, lamentamos pelas ausências, e esquecemos das presenças, daquilo que Deus tem me dado, das pessoas que estão perto de nós. E ficamos lamentando por aquilo que não temos, não conquistamos, não conseguimos. Ah, se eu tivesse, ah, se eu fosse, ah, se eu pudesse. Nós precisamos olhar para aquilo que Deus tem, valorizar o que Deus colocou em nossas mãos. Hoje nós vivemos na época da descontinuidade, as pessoas param no meio do caminho. As pessoas estão insatisfeitas por aquilo que elas não têm e esquecem de ser felizes com aquilo que elas têm. Estava lendo um livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, e o livro, a introdução fala a respeito disso, que as pessoas entendem que felicidade, ela está sempre no futuro, quando tiver minha casa, quando tiver o meu carro, quando tiver o meu emprego, quando tiver minha formação, minha graduação, minha família. Não. Hoje, é para hoje, a felicidade e satisfação. Nós tivemos o privilégio de construir recentemente, nós terminamos a nossa casa, qual é um sonho para muitas famílias, ou para todas. E eu me lembro de uma conversa com o arquiteto, quando a casa pronta, nós na frente, olhando, ele disse para mim, vocês vão ser felizes aqui. Eu achei aquela conversa mais estranha do mundo. Sabe por quê? Eu já era feliz. Se eu precisar de uma casa para ser feliz, eu sou o homem mais miserável do mundo. E eu comecei a lembrar que os momentos mais felizes da minha vida, na época da minha conversão, com meninos, eu morava em um lugar que era cedido pelo meu avô, porque não tínhamos condições de pagar aluguel, eram 2 cômodos, nós dividíamos o quarto com guarda-roupas, o banheiro externo. Na simplicidade e escassez, foram os momentos mais felizes da minha vida. Não é um homem, não é uma mulher, sinto muito se você está esperando no outro a felicidade. Se você casou para ser feliz, sinto muito, vai se frustrar. Você tem que encontrar a felicidade em Deus, ser resolvido em Deus e entrar num casamento para fazer o outro feliz. Não é o bem material, o carro que você perdeu, aquilo que se foi, não importa, o dinheiro você recupera. As coisas materiais você recupera. E em Deus você se recompõe, nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E isso basta para nós. Muitas vezes eu tenho evitado também aquilo que me traz tristeza, tenho evitado ligar a televisão para ver notícia. Eu me sinto tão desatualizado, buscando outros meios, não vejo mais jornal. Mas a minha felicidade está em Deus, e tem que estar em Deus. Trate o passado, não despreze aquilo que Deus te deu hoje, não enterre seus projetos. Questões não resolvidas podem paralisar você de conquistar os seus projetos. E aqueles que se paralisam emocionalmente, quebrou um relacionamento, uma frustração, uma traição, e nunca mais consegue se relacionar, se liberte, perdoa, libera perdão, perdoa como Deus nos perdoou em Cristo Jesus, ainda que o outro não mereça. Materialmente, se liberta, recomeça. Tem gente guardando foto do ex. Fisicamente, o cemitério é o lugar mais rico do mundo. Quantos projetos, sonhos não foram ali enterrados e ficaram lá? Pessoas que dariam tudo para estar no seu lugar hoje e recomeçar, fazer de novo. Eu estava vendo uma frase, um texto do Nicolas, deputado federal, mais votado, Nicolas Ferreira. Ele diz o seguinte: manter um casamento é difícil, divorciar é difícil, escolha o seu difícil. Estar acima do peso é difícil, estar em forma é difícil, escolha seu difícil. Ter conversas desgastantes com alguém é difícil,
e sofrer as consequências por não ter tido a conversa, também é difícil. Escolha o seu difícil. Se posicionar é difícil. Sustentar a omissão é difícil. Escolha o seu difícil. A vida nunca vai ser fácil, mas sempre difícil. A beleza disso é que você pode escolher o seu difícil. E nós somos desafiados também a recomeçar, para seguir em frente. Terceiro ponto. Interessante porque a Bíblia diz que Terá, ele viveu 205 anos e ele morreu em Harã. Terá estava indo para Canaã. Esse era o destino, esse era o objetivo, mas ele morreu em Harã. E quando você paralisa, aquelas pessoas que estão com você paralisam também. Sofrem as consequências da sua paralisia emocional, espiritual, material, profissional, entre outras. Ele morreu em Harã. E depois Deus fala com Abraão. Abraão, o capítulo 12, verso 1 até o 4. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, sai da casa do teu pai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos serão abençoados. E partiu Abraão como ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ele saiu de Harã. Sai da tua terra, se tornou a terra dele. Mas eu acho interessante que ele precisou desapegar. Ouvir a voz de Deus. Eu preciso de desapego, eu preciso de libertação. E é interessante porque ele fala o seguinte: primeiro, sai da tua terra, questão de libertação geográfica. Sai de entre a tua parentela, libertação cultural, de tradição. Sai da tua parentela, sai da sua parentela. E depois ele diz o seguinte: sai da casa de teu pai, libertação afetiva. Você tem que sair da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Sai, Abraão, sai. Ele precisou ouvir a voz de Deus: sai, levanta, sacode a poeira do pé. É hora de levantar, de seguir em frente. Eu tenho uma promessa, um propósito. E aí, quando ele diz, sai da casa de teu pai, é interessante porque em Josué fala um pouquinho sobre Terá. E Josué 24:2 diz: há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, falando a Josué, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Terá era um idólatra. Então sai, Abraão, sai desse ambiente, sai da tua parentela. Não vai edificar você, você vai ficar emperrado aqui, paralisado aqui. Vai, avance, conquiste. Sai, inclina os seus ouvidos à promessa de Deus, porque depois Deus vem com promessas. Assim como Deus vem com promessas para nós através da sua palavra. Eu farei de você, Abraão, olha o que eu vou fazer com você, um grande povo. Sarai era estéril. Se coloque no lugar de Abraão. Ele havia perdido o seu irmão mais velho, Harã. Depois perdeu o seu pai. Depois Sarai era estéril. Eu vou morrer sozinho. Ele diz: eu vou fazer de você uma grande nação. Pela fé. Depois ele diz: eu tornarei famoso o seu nome. Ele reconstrói tua autoestima, a tua reputação. Você será uma bênção. Ele vai te levantar como um instrumento poderoso. E por meio de você todos os povos serão abençoados. Aí você vê também a questão geográfica. Sai da tua terra, porque por meio da sua vida todos os povos serão abençoados. Olha a bênção. Quando você acata a palavra de Deus, decide se libertar do passado e prosseguir, seguir em frente. E para isso Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, a Bíblia diz, e a nossa dor tomou sobre si. Ele foi paralisado numa cruz para que você pudesse sim levantar, seguir adiante. Ele carregou sobre si o peso do pecado, estava sobre ele para que você pudesse ter seus ombros aliviados e seguir em frente para o propósito e o destino de Deus. A Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades, transpassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas somos sarados. Resgate seus sonhos mais lindos.
desengavete seus projetos. Levante, seja ousado, conquiste, porque Deus tem o melhor para você.